Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro vídeo sem roteiro do canal, onde eu quero falar para vocês como eu comecei na literatura e como as coisas foram se desenrolando até então. O primeiro livro que eu li de literatura clássica foi Crime e Castigo. Inclusive é essa edição que eu tenho em mãos até hoje. Vamos ver aqui. Eu acho que tem até a data que eu comprei. 2017, ó. E na época eu ainda tinha o hábito de assinar os livros e depois eu fui perdendo esse hábito. Mas eu me arrependo porque eu tenho curiosidade de saber quando eu comprei determinados livros e agora já não é mais possível. E foi muito por acaso que eu li esse livro, porque eu sempre gostei de estudar, eu já lia outros tipos de livros, mas era bem esporádico, eram coisas mais utilitaristas, coisas de momento, alguns livros de autoajuda, enfim, mas nada muito, não tinha uma rotina, na verdade. E esse livro eu conheci através de uma pessoa que não dominava assim esse universo da literatura, mas lia algumas coisas, uma coisa ou outra, e ela comentou comigo, a gente estava falando de livros, mas nesse ritmo que eu falei para vocês, nesse estilo de autoajuda, enfim, coisas mais utilitaristas ali de momento, e ela me falou desse livro. Aí eu fiquei curioso pelo enredo, e aí então eu comprei e li. E como que foi? Tanto ela quanto eu lemos por causa do enredo. A gente não fazia ideia de camadas de significado, de contexto histórico, de coisas que o autor queria passar pra gente, simplesmente não existia. A gente só lia por conta do roteiro, do enredo. E olha que interessante, esse enredo foi capaz de me prender do começo ao fim, coisa que os outros livros não tinham essa capacidade. E aí eu fiquei espantado, falei, nossa, esse cara é muito bom, escreve muito bem, o roteiro é incrível. Crime e Castigo, ele tem realmente um enredo muito bom, porque o crime ele já acontece ali na primeira parte do livro, praticamente, e aí você pensa, pô, acabou o livro. Na época foi isso que eu pensei, fiquei chocado com aquela situação, pensei, pô, acabou o livro, mas não, você passa a morar dentro da mente de uma pessoa culpada o tempo inteiro, e você fala, meu Deus, olha como faz sentido, é isso mesmo. E aí depois tem todos os outros processos que acontecem. Mas o enredo ele te prende do começo ao final. Então essa foi a minha porta de entrada para a literatura. E o segundo livro que eu li foi Os Irmãos Karamazov, porque eu fiquei encantado com Dostoiévski. E o enredo também causou o mesmo efeito que Crime e Castigo. Mas também, eu não fazia ideia do que o autor queria nos passar com aqueles personagens. Eu só fiquei encantado com o enredo. Então esses foram os dois primeiros livros que eu li. Depois, na sequência, eu acho que eu não consigo me lembrar qual foi o próximo livro. Mas, bom, não me lembro mesmo. E aí, acho que eu dei uma espaçada no tempo. Ah, lembrei. Foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa foi a próxima leitura. E essa... O enredo também é incrível, só que tem muitas digressões. Então você tem ali 100, 200 páginas só de digressões num livro de mais de 1000 páginas. Esse foi muito difícil, eu levei meses e meses para ler, eu abandonei o livro. Mas uma coisa é muito importante, o enredo nunca saiu da minha cabeça. Então quando eu peguei o livro para ler novamente, eu tinha plena consciência de onde os personagens estavam. Agora, as digressões... Eu não faço ideia, muitas eu pulei, a Batalha de Waterloo, eu fui lendo, e eu não fazia ideia do que era aquilo, do que aquilo representava, então eu pulei uma parte, né? E fui dando prosseguimento lá na busca por Jean Valjean, porque vira e mexe ele sumia, né? E eu queria saber onde ele estava. Então o enredo também é impressionante, apesar que você consegue nos Miseráveis, você já consegue fazer ali algum juízo de valor dos personagens,
né? Você consegue, acho que assim, participar mais da história do que com os irmãos Karamazov e o Crime e Castigo. Então eu me lembro que eu aproveitei mais Os Miseráveis. E isso que é interessante, essa minha mentalidade era a mentalidade de uma pessoa completamente leiga e alienada do mundo da literatura clássica. E mesmo assim foi muito bom. Então isso me manteve o interesse em querer ler outras obras e conhecer. Só que isso nós estamos falando ali de 2017 para 2018. E aí depois dos Miseráveis eu dei uma pausa, não me lembro exatamente o que aconteceu. E mais ou menos naquele período eu já tinha conhecido o Olavo de Carvalho. Então eu já acompanhava os vídeos dele no YouTube e de forma totalmente despretensiosa. E eu ia assistindo, eu entendia muito pouca coisa, porque as coisas que ele falava não tinha a ver com o meu convívio. Então, assim, ele falava muita coisa de filosofia, ele mencionava muitos autores franceses, e, enfim, um monte de coisa, né? Uma série de assuntos que eu não fazia ideia, mas eu assistia e de teimosia mesmo, de querer entender, falar um dia eu vou procurar entender. E aí juntei com mais duas pessoas e a gente comprou o curso de filosofia dele. A assinatura, né, na verdade, que é o COF, o curso online de filosofia. E eu lembro que a gente começou a fazer as primeiras aulas, fizemos alguns cursos avulsos que vem no pacote, que quando você assina, vem todos os cursos avulsos mais o COF. E um dos cursos que a gente fez foi Por que Literatura? Um negócio assim, não me lembro o título exatamente, mas ou como se tornar um leitor inteligente. Eu lembro que o objetivo principal era a literatura e era essa abordagem de como você lê um livro de literatura clássica. E aí que caiu a ficha. Eu falei, porra, todos aqueles livros que eu li, eu não prestei atenção aonde eu deveria estar olhando. E aí eu falei, pô, assim, acendeu uma luz na minha cabeça, né? E aí, juntamente com aquele curso, a gente começou a fazer o COF, as primeiras aulas, e logo nas primeiras aulas, na primeira aula ele passa um exercício, que é o necrológio, que é interessantíssimo, a gente pode até comentar depois, para uma evolução pessoal mesmo, aquilo é incrível, onde você faz ali diversos pensamentos, diversos raciocínios sobre a sua vida, onde você está, onde você quer chegar. Olha, para a evolução pessoal eu achei uma ferramenta essencial. Mas aí, nas próximas aulas, ele já fala uma coisa muito importante e que para mim marcou demais, que é o seguinte: antes de você entrar para o estudo da filosofia em si, você partir para as obras dos autores, né, da filosofia, você tem que ter um domínio, você tem que ter um repertório literário muito grande. E aí ele explica que dentro da filosofia, cada autor utiliza-se da linguagem à sua maneira, de modo a expressar aquela sua ideia, né, dentro ali da sua cabeça, de modo a expressar aquela ideia para você, só que tem várias camadas de significado dentro daquele texto que você está lendo. E quase nunca é ali da maneira literal que está no papel. Você precisa conhecer o contexto histórico do autor, você precisa conhecer os outros trabalhos do autor, você precisa conhecer a biografia, para você saber tudo o que estava dentro da cabeça do autor quando ele escreveu aquilo. O que ele queria dizer com aquela filosofia dele. E aí, qual foi a solução que ele indicou então na época? Antes de mergulhar na filosofia de fato, adquira um grande repertório literário. E aí, dentro desse repertório literário, os clássicos da literatura. Então, veja você como que estava a minha cabeça na época. Falei, pô, eu li todos aqueles livros, só compreendia o enredo, e agora eu fiquei sabendo, descobri que existe toda essa camada de significado por trás. Aí eu voltei em Dostoiévski, aí eu fui conhecer a Rússia da época, do século XIX, como Dostoiévski vivia, quem eram os seus contemporâneos, quais eram os problemas, os dramas da sociedade russa na época. E aí tudo fez sentido. Então, ali
naquele ponto eu iniciei a minha vida intelectual. Falei, bom, agora eu já sei, eu já conheço um monte de coisa que eu ainda não sei, porque até então eu não sabia nem o que eu não sabia. O mapa da ignorância é uma sugestão também que o Olavo deixa para os alunos dele, de modo que você descubra tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que o homem produziu culturalmente falando ao longo desses milênios de sociedade, de civilização ocidental, de modo que você tome uma decisão, fala, bom, agora que eu sei que tudo isso existe, para onde eu vou? O que eu quero estudar e o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Então, partiu daí. Aí eu retornei para a literatura e entrei de cabeça. E aí foram, assim, decorreu alguns anos, né? Mais ou menos aí, uns 4 anos aproximadamente, onde eu deixei o curso de filosofia e eu deixei os autores de filosofia de lado. Mal comecei e já deixei. Por quê? Porque eu entendi essa necessidade de adquirir esse repertório literário. E eu acabei gostando tanto, eu me identifiquei tanto, que eu não sei se eu voltaria para a filosofia hoje. Talvez aí nos próximos anos, dependendo do meu objetivo. E aí entra num outro ponto particular, que nessa mesma época me veio à mente, mas eu não consegui esclarecer de uma forma melhor, mas hoje eu compreendo. Então hoje, quando eu decidi criar esse canal, eu venho fazendo, né, essa regressão no tempo, e eu cheguei à conclusão que é o seguinte: naquela mesma época, quando teve a eleição, né, de Lula e Bolsonaro, e isso ficou muito marcado, porque eu pensei assim, e agora? Em quem que eu vou votar? Porque ali a polarização ficou muito evidente, porque antes você tinha um teatro das tesouras, né, PT, PSDB. Então a coisa era como se a coisa ficasse amaciada, você não sentisse tanto. Mas daí nessa eleição você sentiu um grande contraste. E eu vi as pessoas brigando e defendendo posições, e eu já estava mais ou menos ali naquele mapa da ignorância, eu já sabia todas as coisas ali que existiam no mundo. Falei, bom, essas pessoas não sabem disso. Essas pessoas estão defendendo posições, essas pessoas têm opiniões e elas não sabem o que elas estão falando. Mas elas têm certeza daquele ponto que elas estão defendendo. Eu falei, como pode? E aí, fazendo toda essa viagem pensando nisso, eu decidi criar o canal. Por quê? Dentro de um sistema democrático, que é o que nós vivemos, para que você eleja um político, você precisa de um processo eleitoral, onde todos podem votar e o voto de todos vale a mesma coisa. Então o meu voto vale o mesmo que o seu, que vale o mesmo que o mendigo, que vale o mesmo que o advogado, que vale o mesmo que um professor de literatura. Tudo é a mesma coisa. Então, dentro desse sistema, como é que você pode efetuar alguma mudança que venha a impactar a sociedade de modo significativo? Somente através da educação. E a educação ficou uma palavra deturpada, uma palavra que perdeu o seu significado de tanto ser usado por político. Saúde, educação e segurança já não tem mais significado algum. Então, pensa comigo, se o voto de todos vale a mesma coisa e nós vivemos num regime democrático, você só pode escolher um político através do voto. E a única maneira de mudar isso é dando educação para as pessoas. E qual é a educação que eu acredito? Primeiramente, a educação literária. Porque não é a literatura em si como fosse uma matéria de universidade, mas sim uma educação cultural. Através da literatura você tem acesso a todos os tempos da humanidade, até Homero, que é o ícone, que se tornou o ícone da nossa literatura ocidental, um cânone da literatura mundial. Então, dentro de toda essa literatura, você tem acesso a todos os contextos da época, a tudo que as pessoas já fizeram e, mais importante, a tudo o que as pessoas já pensaram. Você descobre que se hoje você está passando por um grande problema no seu país, anteriormente, ao longo dos séculos, as pessoas já viveram situações parecidas e piores
porque não havia nenhuma tecnologia, mal tinha remédio, uma série de problemas que você pode elencar. Então as pessoas já passaram por isso, nós já tivemos presidentes ditadores, inclusive no Brasil, nós já tivemos regimes totalitários, além de 64, e isso você se estende para o mundo. Nós já tivemos Rússia comunista, União Soviética, nós já tivemos a China comunista com Mao Tse-tung, nós já tivemos tanta coisa na história e tudo isso você descobre através da literatura. E aí, se você tem algum interesse específico, você pode partir para a leitura técnica, uma leitura de formação. Por exemplo, eu me interessei lendo os clássicos da literatura, eu descobri que houve uma Rússia comunista e eu me interessei por esse período. Legal, então você pode direcionar os seus estudos, de repente a sua vocação está lá. Ou a China maoísta, mesma coisa, parte de uma biografia do Mao Tse-tung, e enfim. Então, perceba você, aonde eu quero chegar. A base é o resgate da cultura ocidental. Por quê? Porque é a certa? Não. É porque é a nossa cultura. Nós nascemos aqui. E é aqui que nós vivemos, respiramos e nos movemos. Então, de maneira prática, eu entendo que nós temos que buscar aquilo que a nossa cultura tem para nos oferecer. Como se fosse uma herança que os nossos pais deixaram ao morrer e nós não quiséssemos ir buscar. Ela está lá. Basta você ir atrás. E aí, o que acontece dentro desse processo? Você busca essa herança e filtra, vê o que tem de bom, o que você pode manter, o que você pode melhorar, mas para isso você precisa estudar. Para isso você precisa abandonar suas opiniões, porque o autor tal era racista, o outro era machista, o outro era sexista. Não. Você precisa ler isso. Você precisa ler e concordar com o autor do começo ao fim do livro, e quando termina o livro, você faz uma análise. Porque se você já lê aquilo contestando parágrafo a parágrafo, você não absorve a ideia que o autor está querendo te passar e a sua crítica sai deformada. Então é dessa maneira que eu acredito numa mudança do cenário social. Agora, essa mudança é a longo prazo. Quantos anos os intelectuais comunistas levaram para formar a sua base, para formar uma intelectualidade, para chegar ao poder com a primeira eleição do Lula? Pense você, faça uma trajetória, né, regressa de todos os presidentes até onde foi chegando e o Lula se instala no poder, e aí então você tem anos e anos de PT, enfim, de todas essas ideias socialistas, ideias de esquerda que foram sendo implantadas ao longo da história. Você pode contar aí pelo menos uns 50 anos de trabalho intelectual organizado. Então, esse é um exemplo. Mas ao longo da história, em outros países, você também teve um longo período de tempo onde foi sendo trabalhado esse cenário cultural. E da mesma forma, eu já não entro nessa de maneira ingênua. Eu acredito, então, na literatura, na formação cultural do indivíduo a longo prazo. Pode ser que eu não veja esse trabalho, os resultados desse trabalho que eu me proponho a fazer, mas é aquilo, quem planta tâmara não colhe tâmara. Não sei se literalmente é assim, mas eu sei que a árvore demora muito para crescer. E a entrega é essa, realmente uma entrega. Então, eu decidi entrar para a literatura, criar o canal no YouTube, para incentivar as pessoas a cada vez mais buscarem a sua formação pessoal, de modo que você primeiro se instrua, descubra as coisas que existem no mundo e escolha o seu caminho. Depois disso você melhora, aí você melhora a sua casa, as pessoas que moram com você, depois o seu bairro, depois a sua cidade e depois o seu país. Cada um fazendo ali o seu trabalho, as coisas demoram, mas acontecem e acontecem de maneira sólida. Sem esse negócio juvenil de querer mudar o mundo, né? Você não tem nem você ainda, você não sabe nem o que você ainda não conhece, mas o seu ímpeto quer mudar o mundo. Então, isso aí é uma ferramenta para grupos extremistas,
que eles já têm uma intelectualidade formada, eles já sabem onde eles querem chegar, eles só precisam de alguém para militar. Então vamos sair dessa linha de frente, né? Vamos aí internalizar, buscar estudar, buscar conhecer essa nossa cultura ocidental, que é vasta e é riquíssima. Temos aí uma história longuíssima de coisas boas, de coisas ruins, e tudo isso é um nosso acervo, e tudo isso vai nos permitir tirar aí conclusões e melhorar aquilo que tem que ser melhorado e manter aquilo que deve ser mantido. Bom, esse foi o meu começo, a minha entrada na literatura, na vida intelectual. A próxima leitura que vai sair aqui no canal, o próximo vídeo, é O Crime do Padre Amaro, é a minha leitura em andamento, em conjunto com o meu projeto da série Dostoiévski, da biografia, que o pessoal está gostando bastante. E, olha, O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. É uma escrita envolvente, muito boa, sem excessos. Parece que assim, que é na medida mesmo, muito legal, está sendo muito prazeroso. E todas as histórias aqui que o Eça nos traz, me remete muito à infância, né, de uma base, uma criação católica, dentro da igreja, vivendo dentro da igreja assim 24 horas. Então está sendo muito nostálgico, apesar das coisas, né, nesse livro não serem boas. É um retrato ali dos costumes da sociedade portuguesa da época, uma sociedade 100% católica, totalmente inserida nessa cultura. Então, em breve teremos uma resenha desse livro que é maravilhoso. E vai ser muito bom a gente comentar sobre esse livro, colocar as coisas no lugar, fazer algumas reflexões. Tenho certeza que vocês vão gostar. Meus amigos, então é isso. Ficamos aí com esse nosso bate-papo. Não sei se eu me excedi muito, se eu falei demais, perdi o tempo. Acho que não. Acho que tá na medida. Bom, deixa aí nos comentários como que vocês entraram para esse mundo, como foi a porta de entrada, como foi o seu começo. E a gente vai conversando aí, vamos se conhecendo. Fico por aqui. Antes de sair, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de conhecer o canal. E um abraço.